paz do Senhor, amados, tudo bem? Aqui é o pastor Eclésio, mais uma vez. Nós vamos agora para a aula 6, do livro de Gênesis, ou a sexta lição, sobre o capítulo 6 do livro de Gênesis. Nós vimos nos capítulos anteriores, desde a fundação da criação do mundo, nós vimos como o mundo foi criado, nós vimos como o pecado entrou no mundo, como as gerações começaram a se multiplicar de uma forma paralela, várias gerações crescendo, o tempo que os homens viviam naquela época, que era um tempo diferenciado, eles tinham uma longevidade muito maior do que nos dias atuais, e nós vimos como o processo foi acontecendo, e o mundo chegando a um ponto que nós vamos começar a ver aqui agora, que é um ponto aonde muito se assemelha com os dias de hoje. E essa aula de hoje vai tratar, de um momento da humanidade que é um momento crucial, onde Deus precisa interferir para poder dar vamos dizer assim, um novo rumo, para o projeto inicial dele, porque Deus ele criou o homem com um propósito, mas o homem, por ter Deus dado a liberdade de escolha, o livre-arbítrio, começou a tomar suas próprias decisões, começou a fazer as coisas segundo seus próprios caminhos. Vamos começar pelo capítulo 6, versículo 1, que diz assim. Na verdade, eu queria começar falando até um pouco sobre Adão, porque Adão, como viveu 930 anos, ele presenciou 9 séculos de pecado e de iniquidade. Ele não chegou até os tempos que nós vamos falar aqui, porém, ele presenciou praticamente tudo o que vai ser falado aqui, E eu fico imaginando dentro da consciência dele, aquela atitude que ele tenha tomado lá na época, lá com Eva, quando eles tinham uma oportunidade de fazer com que as coisas fossem diferentes. Mas o primeiro versículo diz assim: quando os homens começaram a multiplicar-se na terra, eles nasceram filhas. Nós vemos assim aqui, há nesse texto uma evidência, de que a humanidade estava crescendo, e junto com a humanidade crescendo, o pecado também estava crescendo. Então o crescimento do pecado era aceleradíssimo, não era desacelerado, não, era acelerado, era algo sem controle. E a Bíblia começa a fazer uma distinção de homens aqui na terra, esses homens eles foram se multiplicando e foram nascendo filhas. Mas aí acontece um fato interessante no versículo 2 e 3, que diz assim: os filhos de Deus, que viram que as filhas dos homens eram bonitas, escolheram para si aquelas que lhes agradavam. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre, e ele só viverá 120 anos. Olha só então aí um detalhe super curioso, um aspecto interessante de que acontece aí. Primeiro, vou falar sobre a última parte, Aliás, não, vamos começar pelo início. Vamos falar sobre esse termo, filhos de Deus, porque há quem diga que são anjos, Há quem diga que são anjos. Há uma teoria, que diz que esses filhos de Deus, a que a Bíblia aqui se refere, eram anjos. É uma teoria que ainda é aceita por uma parte menos acadêmica dos teólogos, uma parte mais mística dos teólogos. Entretanto, os estudos levam a crer que isso não era exatamente os anjos, porque havia nessa época duas correntes ou dois braços genealógicos a partir de Adão e Eva. O primeiro braço genealógico que corria era o braço do Caim, o segundo braço era do Sete. E a Bíblia fala que logo depois o primeiro filho de Sete, não o primeiro, mas o Enos, um dos filhos de Sete, certo que não existe uma
observação se ele era ou não o primeiro, mas simplesmente um filho de Sete chamado Enos, eles começaram a invocar o nome do Senhor. E então subentende que essa geração de que invocava o nome do Senhor, invocava o nome de Deus, é que a Bíblia trata por filhos de Deus. A questão toda é que os filhos de Deus começaram a ver as filhas dos homens, ou as filhas da outra geração, de uma geração que havia sido criada sem a presença de Deus, que havia sido gerada e formada sem a presença de Deus, e eles começaram a ter esse processo de multiplicação. E a Bíblia diz que isso gerou uma humanidade extremamente perversa, que não tinha nenhum tipo de comunhão com Deus através do Espírito Santo. E aqui que fala do Espírito Santo mesmo. E isso também gerou um problema biológico, que os homens tiveram a sua idade reduzida, né? Quando nós víamos ali homens que viviam 967 anos, como foi o caso de Matusalém, 930, como foi o caso de Adão, as suas idades foram reduzidas para no máximo 120 anos. Então houve aí uma redução, né, no tempo de vida do homem por conta disso. Então as filhas dos homens, como eu falei mais especificamente, eram a descendência de Caim que estava sendo gerada, e por eles a iniquidade e o pecado cresciam. Então nós vimos ali através da geração de Caim, com Lameque, que cometeu outros homicídios, e outros homens cujas atitudes, as ações, elas estavam mais de acordo por aqueles que estavam longe de Deus do que por aqueles que estavam próximos de Deus. Então o pecado, ele estava se expandindo nesse nível, né? O pecado estava atingindo esse tipo de situação. Então os homens e os filhos de Deus e as filhas dos homens estavam tendo relações sexuais. Você observa que é um trecho muito interessante, porque, voltando um pouquinho o slide aqui, nós vimos que tudo que eles olhavam eram a beleza física. Então eles não olharam os valores das pessoas, não olhavam os princípios das pessoas, mas simplesmente a beleza física, a atração sexual. E a união desses homens, esses filhos de Deus, dessa geração posterior a Sete, dessa geração posterior a Noé, anterior, perdão, que ainda não se fala de Noé aqui, mas se fala da geração que nessa época estava se formando, da geração que nessa época estava sendo criada, né? Estava sendo gerada, filhos de filhas. Eles tinham características especiais. Então a Bíblia fala assim, naqueles dias haviam nefilins na terra, é o versículo 4. E também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens e elas lhe deram os filhos, eles foram os heróis do passado, homens famosos. Então aqui, até diferentemente do que a gente viu no filme Noé, quem deve ter assistido, então não existiam aquelas criaturas estranhas, né, que estavam ali ajudando Noé na construção da arca. Na verdade, e aquilo dali é uma ficção que não tem sustentação bíblica alguma. O que a Bíblia fala é que havia nefilins, e esses nefilins, a tradução disso eram gigantes, homens gigantes. Alguns estudos arqueológicos identificaram já fósseis, né, humanos de tamanho desproporcional, realmente bem grandes, mas a gente sabe também que esses gigantes, eles acabaram sendo uma geração posterior, que ela foi gerada após, inclusive, Noé, mas aqui especificamente era gerada de uma relação entre as filhas de Deus e as filhas dos homens, né? Os filhos de Deus, a geração de Sete, e as filhas dos homens, a geração de Caim. E a Bíblia fala que eles tinham uma inteligência diferenciada e eles eram conquistadores vencedores. Que na verdade essa palavra Nefilins aqui, que é traduzida por gigantes, e essa palavra filhos de Deus,
que aqui se refere, né, essa palavra, filhos de Deus, no hebraico, ela tem um sentido de inteligência diferenciada, né? Por isso é tratada por filhos de Deus. E cresce até hoje que a inteligência de Adão era uma inteligência superior à inteligência atual dos homens. E esse resquício de inteligência gerado que foi produzido, né, que foi herdado pela geração de Sete, que são a dos filhos de Deus, é um resquício justamente oriundo ainda por esse posicionamento direto em função de estarem em comunhão com Deus, ao contrário da geração de Caim, né, que é uma geração que acabou por se desenvolver de forma muito forte, crescendo até pela questão da sobrevivência no mato, onde eles tinham que desbravar terrenos de uma forma diferente, com medo de serem perseguidos e mortos, né? Caim inicialmente, Lameque depois, então geraram homens que são chamados de conquistadores, vencedores, e essa é uma tradução mais próxima do que se diz a palavra gigantes. Então, versículos 5 a 7, a Bíblia fala que aquilo estava causando um sentimento negativo no coração de Deus. Olha só o que diz o texto. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra. E isso cortou-lhe o coração e disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os animais grandes, os animais pequenos e as aves dos céus. Arrependo-me de havê-los feito. Essa palavra arrependimento não é o mesmo sentido do arrependimento que se vê lá na frente, né, no texto de Balaão. Nós não vamos citar, mas é um arrependimento gerado pela tristeza profunda que Deus acabou desenvolvendo quando ele viu o rumo que a humanidade tomou. O rumo que a humanidade tomou, e na verdade era possível, né? Algumas perguntas podem vir: por que ele não enviou Jesus antes? Ele resolveu destruir toda a humanidade. Porque Deus, ele sabe que há um tempo pleno para o entendimento de cada situação. Nós vamos ver ao longo da Bíblia que Deus, ele não faz nada fora do tempo. E esse tempo, a eficácia da ação de Deus se baseava justamente nessa contundência que ele acabou gerando, criando, fazendo que acontecesse durante esse período de Noé. E a Bíblia viu uma coisa, Deus viu uma coisa na humanidade, foi o que a perversidade, a maldade que estava crescendo no coração do homem, né? Então, ao nível de maldade, de ódio, era muito grande. A perversidade, quando a gente pensa em perversidade, a gente pensa nas ações de perversidade que deveriam estar sendo geradas, os tipos de comportamento, os tipos de ações, os tipos de absurdo, os tipos de ataques que poderiam estar acontecendo nessa época, os tipos de conflitos, de mortandade, de assassinatos, de ilicitudes entre si que os homens cometiam, era tão grande que isso subiu aos céus. Isso chegou realmente ao coração de Deus. E o homem que acha que as suas ações elas não incomodam a Deus, estão muito enganados. Por quê? Porque Deus, ele não criou o homem para a maldade, não criou o homem para atitudes perversas, não criou o homem para se machucar, se ferir, se destruir um ao outro. Mas Deus criou o homem para viver numa comunhão profunda com ele e um com o outro. Então Deus, ele percebeu que ali, naquele momento, isso já havia sido dito, né, no versículo anterior, que o Espírito Santo, o Espírito dele, não tinha como mais ter nenhum tipo de convivência, de relacionamento com o homem.
Não tinha como você corrigir isso, a correção só viria depois. Mesmo que planejado já por Deus, dentro da presciência e da onisciência divina, mas o fato é que o homem aí, ele estava dentro de um processo de degradação tão gigantesco que Deus decidiu que não só ele, mas tudo aquilo que estava se relacionando com ele, como os animais grandes e pequenos e as aves dos céus, deveriam ser destruídas. Até porque não havia sentido da manutenção de animais vivos, uma vez que esses haviam sido criados para que o homem pudesse usufruir deles, né? Então, passando agora para o versículo seguinte, a Bíblia fala que, entretanto, havia um homem, né, que agradava a Deus, e a Bíblia fala que Noé agrada a Deus, e esse achou graça aos seus olhos. Olha só que diz o versículo do 8 a 10. Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. E esta é a história da família de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre o povo de sua época. Ele andava com Deus, e Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Então observe, a Bíblia fala que Noé encontrou benevolência ou graça, a depender da versão. Achou graça, é a primeira vez que há uma manifestação da graça, e nós vamos ver como essa graça se manifestou, né? Então a Bíblia fala que a família, que Deus deu uma família para Noé, porque e Deus, quando fez isso, pensou principalmente em Noé. Por quê? Porque a Bíblia fala que ele era um homem justo e íntegro entre o povo de sua época. Então, dentro de toda aquela iniquidade, dentro de toda aquela maldade, dentro de toda aquela situação terrível que a humanidade vivia, havia um homem que era bom, havia um homem que era justo, havia um homem que era íntegro. A integridade é a qualidade da possibilidade da confiança, da inteireza, de você poder saber que ali existe uma pessoa a quem você pode confiar. E Deus viu isso em Noé. E quando Deus vê, é uma verdade, porque a Bíblia fala, irmãos, que Deus sonda corações. Então, ainda que nós falemos algo, mas o nosso coração não esteja de acordo com a nossa palavra, Deus sabe. E a Bíblia falava também que ele andava com Deus, ou seja, em todos os momentos da sua vida, Noé tinha uma atitude, né, uma atitude de comunhão com Deus. E essa atitude fez com que Deus achasse graça aos seus olhos diante de Noé, ou seja, Noé achasse graça diante de Deus, aos olhos de Deus. E aí, o que é que acontece com a terra? O que é que Deus vê? Que diante daquela iniquidade, no meio daquela confusão, Deus começa então a conversar com Noé nesse relacionamento. E a Bíblia diz que Deus sentencia a terra à destruição. Versículo 11 ao 13 diz assim: Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé: Darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles, e eu os destruirei juntamente com a terra. E essa palavra com a terra aqui tem tudo a ver. Nós vamos ver no momento do dilúvio isso, como isso é uma sentença terrível, mas há um nível de corrupção na terra que atingia a conduta. Lembre-se uma coisa que a gente precisa lembrar, que nossa conduta, ou seja, nosso comportamento, é o que define quem somos diante do Senhor. Não adianta a gente falar, não adianta falar e não fazer. É preciso fazer. É preciso ter uma atitude, uma conduta que seja contundente, condizente
com as nossas palavras. E muitas pessoas não têm nem palavras e nem conduta. Quando existe, olha só, a Bíblia fala que a terra estava cheia de violência, cheia de corrupção, e toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, havia degenerado a sua forma de agir. Então a Bíblia fala que Deus chegou ao ponto máximo e ele revela para Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles, e eu os destruirei juntamente. E olha que a coisa não aconteceu de uma hora para outra, levou-se tempo. Nós vamos ver isso ao longo do estudo. O versículo 14 a 16, a Bíblia diz que Deus, ele orienta Noé no quê? Na providência para a salvação, na providência para a restauração de parte da humanidade, que assim entender que existe uma forma de ser, de transformação e de mudança. E a Bíblia fala assim, do versículo 14 ao 16 do capítulo 6. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste, divida-a em compartimentos e revista-a de piche por dentro e por fora. Faça-a com 130 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura, 13 metros e meio de altura. Faça-lhe um teto com um vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca. Coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior, um médio e um interior. Observe a riqueza de detalhes com que Deus orienta Noé na construção da arca. Então ele fala da metragem, ele fala do tipo de madeira, ele fala da altura, dos compartimentos, da localização da porta, do vão entre a parte superior, né? Um vão teto, com o tamanho do vão do teto, e entre o teto e o corpo da arca que tamanho esse vão deveria estar. Então foi algo muito impressionante, né? Então vamos lá. Aqui nessa versão bíblica você vai encontrar a palavra cipreste, mas existem versões que trazem a palavra gopher ou gofer, depende de como você pronuncie. Então o tipo de madeira é o gofer, e a palavra fala que o comprimento era de 300 côvados, o que equivale a mais ou menos 137 metros. Na tradução, a NVI traz um número mais específico, 135, mas era 137,16. A largura da arca, ela possuía 50 côvados, ou seja, mais ou menos 22,86 metros, e altura de 30 côvados, o equivalente a 13,71 metros. Essa arca teria apenas uma janela, apenas uma porta e 3 andares. Eram 3 vãos específicos que deveria ser dividido de uma forma especial, que nós veremos mais adiante como isso aconteceu. E a Bíblia fala no versículo de 17 que Deus então anuncia como será esse processo de destruição da terra. E Deus anuncia que será sobre o dilúvio. Quando ele fala que vai destruir a terra, significa que tudo que é terra seca vai deixar de existir. Então aquele vão que Deus colocou, que ele chamou de terra seca lá na construção, lá em Gênesis capítulo 1, então ele decidiu. Por quê? Porque os animais que estavam desagradando profundamente a Deus eram os animais que andavam por cima das águas, né? Aqueles que estavam nas águas não. É interessante isso porque existe uma relação, existe uma analogia entre as águas e as ações do Espírito Santo, ou o Espírito Santo como as águas. Jesus fala isso lá na frente, com Nicodemos, que nós vamos estudar em tempo oportuno. Mas a Bíblia fala que eis que vou trazer águas sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida, e tudo que há na terra perecerá. Então essa foi a sentença dada em função
do processo que a humanidade vivia, o processo de degradação de valores, o processo de violência gigantesca, o processo da forma como eles lidavam uns com os outros. Tudo isso desagradou a Deus profundamente e ele enviou essa sentença. Mas a Bíblia fala que com Noé ele estabeleceu uma aliança. Ele diz assim, mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Então aqui Deus ele diz que nessa aliança, certo, Noé e a sua geração seriam salvos. Então a aliança com Deus, o andar com Deus, a vida com Deus, um comportamento justo, onde Deus ele viu que havia uma solução. Ele deu a Noé a saída, que a saída era a arca, ensinou como edificar essa saída e disse que essa saída, aqui eu estou falando especificamente da arca, era o que ali iria ter uma nova etapa, no qual Deus chama de aliança. E o que é aliança? Aliança é um acordo, é um concerto, E muitas vezes a Bíblia ela é traduzida a palavra aliança por concerto entre duas partes, onde existem responsabilidades dos dois lados. E Deus então se torna responsável pelo cuidado com Noé, e a aliança para Deus é algo que nunca se acaba. Então, a segunda aliança que Deus deu ao homem, a primeira aliança foi entre o homem e Adão, e essa já é a segunda aliança que Deus faz com o homem, Então, entraram na arca Noé e a esposa, Sem e a esposa, Cã e a esposa, e Jafé e a esposa. As esposas deles tiveram o privilégio de serem incluídas no processo de salvação, porque Deus ele olha sempre para o homem e a mulher como uma só carne, uma só geração, e é através do homem e da mulher que a humanidade ela se expande, ela cresce, ela se multiplica. Não é possível, através de pessoas do mesmo sexo, haver essa expansão, E nós vemos isso hoje em dia como sendo algo extremamente perigoso e que está acontecendo de uma forma terrível. Vamos passar a segunda aliança que Deus fez com o homem, que também gerou para entrar na arca. Isso aí já são no capítulo 20, versículo 19 e 20. Deus diz que Noé tem que escolher animais de cada espécie, 2 de cada, das aves e dos répteis. Não fala dos peixes, porque os peixes sobrevivem na água. Então, uma terceira orientação que Deus dá para Noé, que é muito pertinente, foi para carregar alimentos. Imagine só, eu fico imaginando a grandiosidade da organização de todo esse processo, Então, preparar um navio, fazer a relação de todos os animais, de todas as aves, de todos os répteis, e a partir daí fazer a seleção e buscá-los, orientá-los a que eles entrassem na arca. E a Bíblia fala sobre o armazenamento de alimento para eles, e nós vamos ver quanto tempo eles ficaram na arca, e esse alimento tinha que durar todo esse tempo. Eles não podiam se autocanibalizar lá dentro, esse alimento tinha que vir de fora. E esse alimento eram vegetais, cresce que eram vegetais, porque era a única forma de se durar todo esse tempo, e os alimentos animais não eram possíveis naquela época em função dessa situação toda. Então a Bíblia fala aí, finalizando esse estudo, que Noé fez tudo de acordo com o que Deus tinha lhe ordenado. Então, uma das coisas importantes no processo da salvação porque a arca é uma figura de Cristo. A arca é uma figura da solução que Deus tem para o pecado da humanidade, que dentro dessa arca você é salvo do juízo divino, e o dilúvio representa esse juízo divino, essa parte da ação de Deus
quando desagrada-se do comportamento e da conduta humana sem afastado dele, esse afastamento dele. E a arca é a solução para aqueles com quem ele faz uma aliança. Então, hoje a nova aliança, nós sabemos que através de Jesus é a representação da arca para a conclusão, né, de um processo, de um final que está por vir para acontecer dentro de um projeto divino. Então, nós possamos ter essa lição importante que se inicia aqui em Gênesis capítulo 6. Você já pode ver a continuidade. É interessante que você primeiro dê uma meditada, faça uma reflexão, reveja essa aula e você vê se encontra relação com o que acontece no dia a dia, na atual humanidade, e assim poder você observar e estudar antes de passar para o próximo capítulo. Ok? Então que Deus abençoe, que Deus possa te iluminar, te guardar, te dar capacidades nesses tempos difíceis de encontrar essa relação que existe, né, do Antigo Testamento com a humanidade atual. Até a próxima aula e vamos lá.